Hoje vamos analisar um caso do finalzinho do século XIX, então relaxe enquanto vamos para a Inglaterra. Na manhã de 11 de fevereiro de 1897, Elizabeth Kemp teve folga de suas funções como governanta no Good Intent Public House, na East Street, distrito de Woolworth, sul de Londres. Ela trabalhava lá de forma intermitente e já tinha reputação de diligente e respeitável. Ela tinha 33 anos e, antes de assumir o cargo no balcão, trabalhou como enfermeira em Winchmore Hill. Agora ela estava ansiosa pelo futuro e estava noiva de um homem chamado Eduardo Barry, um verdureiro cuja loja ficava bem em frente ao pub, e o casamento deles estava a apenas algumas semanas de acontecer. Elizabeth queria aproveitar o dia de folga visitando duas irmãs casadas com quem tinha relação próxima. Ela saiu naquela manhã de ótimo humor, vestida de forma elegante e carregando uma bolsa verde e um guarda-chuva com ponta de prata. Era uma manhã fria de fevereiro e ela parecia aproveitar a breve fuga de sua rotina habitual. Ela parou primeiro em Hammersmith, onde passou um tempo com sua irmã Annie. Elas conversaram sobre assuntos de família e Elizabeth contou a ela sobre os planos que estava fazendo para seu próximo casamento. Quando Elizabeth saiu, ela foi até Hounslow para ver outra irmã chamada Senhorita Frances Haynes, que estava se preparando para se mudar para Woolworth. Elizabeth permaneceu mais tempo ajudando a irmã a arrumar seus pertences. Parecia que ela aproveitava o dia e não demonstrou que algo a incomodava. Quando sua irmã perguntou sobre dinheiro, Elizabeth abriu a bolsa e entregou 38 shillings, comentando casualmente que só lhe restavam 3 shillings e que não tinha trazido muito consigo. Ela disse que deixou seu relógio de ouro em casa. Após arrumarem as coisas, caminharam juntos até a estação. Enquanto Elizabeth comprava passagens de segunda classe, Frances, confusa, perguntou por que não viajava na terceira. Elizabeth sorriu e disse que havia menos pessoas e eram mais agradáveis. Sua irmã, porém, sugeriu discretamente que mulheres sozinhas estariam mais seguras na terceira classe, onde geralmente havia mais passageiros. Elizabeth recusou a ideia e pegou um compartimento vazio de segunda classe no trem das 19h42 para Waterloo. Quando ela entrou na estação de Waterloo, Edward Barry, o noivo de Elizabeth, estava esperando pacientemente por sua chegada. O saguão estava cheio de atividade. Alguns passageiros recolhiam seus pertences, outros se preparavam para embarcar nos trens de saída. Na multidão, pessoas como Edward estavam paradas em silêncio, buscando alguém que precisavam encontrar. O trem de Hounslow chegou pouco antes das 8h30, e enquanto o trem parava suavemente, os passageiros começaram a descer dos vagões. E enquanto faziam isso, Edward examinava o fluxo de pessoas, procurando o rosto familiar de Elizabeth. Ele esperava ver sua expressão calma, mas por mais que procurasse, não conseguia vê-la. Depois de alguns minutos, ele concluiu que ela devia ter ficado um pouco mais com a irmã e perdido o trem. Enquanto isso, sem ser notado por quem ainda estava na estação, um processo rotineiro começava. Os vagões que chegavam eram sempre limpos antes de fazerem suas viagens de volta, e como de costume, os faxineiros da ferrovia entravam em cada compartimento para recolher qualquer lixo deixado para trás. Um deles, um jovem, entrou no trem no qual Elizabeth deveria ter chegado. Ao chegar perto de um compartimento de segunda classe na traseira, viu que a porta ainda estava fechada. Ele a abriu, esperando encontrar um assento vazio e jornais espalhados, mas em vez disso, viu uma jovem deitada imóvel no chão. O corpo dela estava encaixado de forma estranha, com a cabeça sob um dos bancos e os pés sob o outro. Primeiro, ele pensou que ela dormia ou estava doente, mas ao observar melhor, percebeu que a imobilidade, o estranho ângulo dos membros e o sangue nas roupas indicavam que ela provavelmente estava morta. Ele segurou os ombros dela e, com esforço, arrastou a jovem falecida pelo corredor estreito. A capa se enrolou ao corpo, ocultando o pior dos ferimentos. Quando isso foi afrouxado, o horror apareceu. Seu rosto estava muito machucado, com sangue nas roupas e embaixo dela. No chão da carruagem, assento, almofadas e madeira estavam manchados de sangue. O faxineiro horrorizado gritou assassinato, sua voz ecoando pela plataforma. Por volta das 20h35, funcionários da ferrovia e policiais correram para o local. Os passageiros do trem já tinham se dispersado. Se o responsável por esse crime brutal tivesse ido a Waterloo, teria sumido na multidão.
O compartimento evidenciava o ocorrido. O agressor foi extremamente violento. A vítima havia sofrido golpes fortes, provavelmente desferidos com um machado ou outro objeto contundente semelhante. No entanto, quando a polícia procurou ali, não havia sinal de nenhuma arma, na outra extremidade da plataforma. Eduardo percebeu a agitação entre os oficiais. Ele viu que policiais haviam se reunido perto de um dos vagões de segunda classe e uma maca estava sendo trazida. Ele viu algo ser colocado sobre ela, escondido por um lençol e levado por um portão lateral, acompanhado por um policial e 2 funcionários da ferrovia. Edward ficou preocupado, pois Elizabeth não desceu do trem como planejado. Talvez ela não tenha ficado mais com a irmã, talvez fosse ela na maca. Ele avançou tentando se aproximar, mas ao fazer isso foi parado por um guarda e orientado a ficar para trás. Enquanto tentava ver o que estava acontecendo, ele ouviu fragmentos de conversas. As pessoas diziam que uma mulher havia sido encontrada morta em uma carruagem e que não era uma morte comum, era assassinato. Sem esperar para fazer mais perguntas, ele se virou e saiu apressado da estação. Ele pegou o primeiro táxi e pediu para ir ao Hospital St. Thomas, do outro lado do rio. Vários pensamentos o invadiram, mas ele ainda mantinha a esperança de que talvez não fosse ela. Ao chegar, uma enfermeira o acompanhou até o corpo e puxou o lençol para trás. Mesmo com cortes e sangue, ele reconheceu de imediato que a jovem era sua noiva, Elizabeth Camp. Por um momento, ele ficou em silêncio, atônito, então a dor tomou conta dele. Enquanto ele olhava para o corpo, o médico lhe deu alguns instantes antes de pegar em seu braço e levá-lo dali. Foi solicitada uma autópsia, e isso confirmou o que era óbvio aos olhos. A mulher foi assassinada com o crânio esmagado por objeto contundente, e os golpes foram desferidos com tanta força e rapidez que a morte provavelmente foi instantânea. Não havia sinais de qualquer outro tipo de agressão, mas quando a polícia verificou os bolsos, percebeu que eles haviam sido esvaziados e que a bolsa e o bilhete da senhora haviam sido levados. Curiosamente, seu broche, brincos e a ponta de prata do guarda-chuva continuavam intactos nos compartimentos. A polícia encontrou um par de abotoaduras de osso que não pertenciam à vítima e sugeriam fortemente que um homem esteve presente. E provavelmente um homem, com pressa. Detetives da Scotland Yard uniram-se ao caso, colaborando com o superintendente Robinson da Polícia Ferroviária de Londres e Sudoeste. A investigação começou reconstruindo a jornada de Elizabeth. Especialistas médicos também foram consultados, que opinaram que Elizabeth havia sido atingida. Sentada, o assassino à sua esquerda, disseram que ela teve pouco ou nenhum tempo para gritar. A polícia supôs que, após o crime, o assassino arrastou o corpo para debaixo do assento para evitar ser detectado quando o trem parasse. A violência e o ocultamento calculado apontavam para alguém que agiu rapidamente, talvez até de forma impulsiva, mas com presença de espírito suficiente para tentar esconder o crime. Na manhã seguinte, policiais e funcionários da ferrovia iniciaram uma busca minuciosa nos trilhos por onde o trem passara. A algumas centenas de metros após a estação de Wandsworth, do lado de Putney, encontraram algo surpreendente. Um objeto pesado e ensanguentado perto dos trilhos. Isso não era um objeto doméstico qualquer, era um porrete sólido de cerâmica, do tipo conhecido como Ironstone China. Pesava mais de 1,5 kg e tinha um número, 6 ou 9, dependendo de como era visto. Era uma arma brutal e improvável, e seu achado próximo aos trilhos levou os policiais a crerem que era usada no ataque. A descoberta deu esperança a todos de que a pessoa responsável pela morte da jovem pudesse ser encontrada em breve. Uma investigação sobre a morte foi aberta e o testemunho médico foi detalhado pelo Dr. Bond. Ele relatou pelo menos 4 golpes fortes e rápidos na cabeça, provavelmente aplicados em sequência. Ele disse que ela provavelmente não gritou nem tentou se defender. O ataque foi repentino, eficiente e fatal. Edwin Collins, guarda da South Western Railway, foi a próxima testemunha. Ele disse que estava trabalhando no trem naquela noite e estava ocupado com sacos de correspondência, tanto na estação de Wandsworth quanto na de Waterloo. Portanto, não viu ninguém sair do trem com pressa. Ele contou que, ao descarregar os sacos de correspondência em Waterloo, um faxineiro avisou que havia uma mulher morta em um dos vagões. O Sr. Collins disse que mandou o faxineiro chamar a polícia, e antes de encerrar seu depoimento, ele confirmou que ninguém poderia ter pulado do trem antes de ele chegar à estação.
Alfred Harris, o proprietário do pub Boa Intenção, onde Elizabeth trabalhava, também prestou depoimento. Ele disse que a conheceu em 1885, quando ela trabalhou como balconista de bar para ele. Ela era uma trabalhadora dedicada, não se envolvia com nenhum homem e não costumava sair até tarde. Ele disse que ela deixou seu emprego em 1889, foi para o West End e depois para o Hospital Great Northern, mas ele acrescentou que ela voltou a trabalhar para ele em 1895 como balconista de bar e governanta após a morte da esposa dele. O Sr. Harris disse que a Srta. Kemp mencionou apenas 2 rapazes com quem ele sabia que ela teve contato, um tal Sr. Brown e depois o Sr. Eduardo Barry, com quem ela namorava há meses e pretendia se casar. Ele disse que ela já começou a comprar coisas para o casamento. Ao final do inquérito, o júri deu o único veredito possível: assassinato doloso por uma ou mais pessoas. Desconhecido. A notícia do assassinato continuou a se espalhar por Londres, causando inquietação entre o público que dependia fortemente dos trens. A possibilidade de um crime tão brutal ocorrer em um trem, transporte essencial usado por milhares diariamente, era especialmente alarmante. O pânico era ainda mais intenso entre mulheres que viajavam sozinhas. Sem respostas, boatos começaram a surgir. Histórias surgiram, com os moradores locais ansiosos para apontar acontecimentos estranhos e pessoas suspeitas nas horas que cercaram o crime. Uma dessas histórias veio de Vauxhall, onde diziam que um homem de casaco escuro entrou correndo em um bar por volta das 8h30 na noite do assassinato e exigiu conhaque. Suas mãos tremiam e seu rosto estava tenso e ansioso. De acordo com a balconista, o homem parecia profundamente agitado e mal conseguia levar o copo aos lábios. Outro boato colocou um homem na estação Clapham Junction, onde testemunhas disseram que ele desceu do trem com a mão enrolada em um lenço. A polícia, no entanto, explicou isso como coincidência e não acreditava que esse homem tivesse qualquer ligação com o crime. Uma pista mais promissora surgiu em Wandsworth, onde testemunhas lembraram de um homem pulando do trem na estação em um estado quase frenético. Eles disseram que ele desceu as escadas correndo, passando por outros passageiros ao pular vários degraus de cada vez. Ele foi descrito como bem vestido, mas um pouco desalinhado, usando um longo casaco preto. Testemunhas disseram que ele estava apressado e correu até o pub Alma, pedindo 2 conhaques rapidamente. Vários clientes também afirmaram que o homem estava esbanjando dinheiro e comprando bebidas para todos, quando de repente perceberam que ele tinha manchas de sangue na camisa. Quando lhe perguntaram de onde vinha o sangue, o homem respondeu que não era sangue, era na verdade polidor de móveis. Quando a polícia entrevistou as pessoas que estavam dentro do bar na época, elas se lembraram dele claramente. Eles disseram que não só as roupas dele estavam desarrumadas, como a gravata também estava completamente fora do lugar. Eles disseram que ao comentarem sobre sua gravata, o homem a arrumou e saiu rapidamente para pegar um táxi. Eles acrescentaram que as manchas na camisa dele eram definitivamente de sangue, naquela ocasião. Ninguém sabia do assassinato, então não havia razão para suspeitar dele, além de ser um homem estranho e agitado em um pub de Londres. A polícia investigou a pista e rastreou o homem pelo táxi que ele contratou. Quando falaram com ele, ele conseguiu fornecer uma explicação completamente satisfatória para o sangue encontrado em sua camisa e para seus movimentos na noite em questão. Como resultado, ele não foi mais detido. Outro homem que atraiu a suspeita da polícia se chamava Thomas Stone. Filho de comerciante aposentado, ele já conhecia a família do acampamento há anos. Ele era muito próximo de Dona Francisca Haynes, irmã de Elizabeth, e testemunhas o viram com Francisca e Elizabeth antes da partida de Elizabeth para Waterloo. Ele foi escoltado até a delegacia, onde passou várias horas tensas sob custódia. Os policiais o interrogaram detalhadamente, mas ele manteve a calma e explicou todos os seus movimentos na noite do assassinato. Ao anoitecer, a polícia ficou satisfeita e não fez acusações contra ele. Enquanto isso, sob o céu cinzento de Londres, ocorria o funeral da senhorita Elizabeth Kemp no cemitério de Norwood. Os enlutados se reuniram em silêncio, sua família em luto, enquanto a investigação sobre sua trágica morte continuava. A polícia não achava que fosse roubo. A senhorita Kemp tinha poucos pertences e nada de valor faltava. Ao investigar sua vida, não acharam respostas fáceis.
Ela tinha reputação limpa, nenhum vínculo desfavorável e só um antigo pretendente, facilmente descartado e acima de suspeitas. Mesmo com todas as pistas levando a um beco sem saída, isso não parou. Os sussurros de fofoca continuaram a circular nas lojas, ruas e tavernas. Cada uma mais absurda que a anterior, mas todas tratadas com a mesma urgência. Um comentário imprudente de uma mulher resultou na prisão de um homem inocente em Hounslow. Ele ficou horas detido na delegacia durante a investigação e depois foi liberado. Uma vez. Ficou claro que ele não tinha ligação com o crime e que sua prisão havia sido baseada apenas em boatos. Os jornais estavam fascinados pela história, lotando suas colunas com manchetes dramáticas, descrições do homem misterioso e reportagens sobre possíveis suspeitos. Não importava quão frágil fosse a ligação, a cobertura só aumentava o alarme público. Comparações estavam sendo feitas com casos em que outras mulheres haviam sido atacadas em um trem, embora em circunstâncias um pouco diferentes, e que não resultaram em morte. Cartas inundaram a imprensa exigindo reformas. Um correspondente questionou quantas mulheres ainda devem morrer antes disso. As companhias ferroviárias trocassem vagões perigosos por modelos com corredores, cordões de comunicação e guardas em movimento. Funcionários da ferrovia lembraram que as portas dos compartimentos não podiam ser trancadas por dentro, e guardas patrulhavam as plataformas. Porém, a confiança nas ferrovias foi abalada nas semanas seguintes e outros suspeitos foram considerados. Entre eles estava Arthur Marshall, jovem preso em Reading. Acreditava-se que ele parecia com um homem visto em um bar que, no dia do assassinato, comprou um bigode falso. Ele foi interrogado rigorosamente pela polícia, mas, embora fosse suspeito plausível, os detalhes não coincidiam. Testemunhas relataram que o homem tinha costeletas, mas o Sr. Marshall não. Outros acharam que ele parecia jovem demais. Durante o período em que esteve detido, o Sr. Marshall ficou cada vez mais angustiado e acabou caindo em lágrimas. Sem nenhuma ligação clara com a arma ou com o assassinato e sem nenhuma testemunha capaz de identificá-lo de forma conclusiva, ele foi liberado e a investigação esfriou novamente. A polícia seguiu investigando, mas todas as pistas eram falsas e as testemunhas se contradiziam. Relatos de avistamentos não levaram a nada e toda a pista promissora se desfez sob investigação. Apesar da pressão pública e da cobertura frequente na imprensa, as pistas esfriavam a cada mês que passava. Com o tempo, o frenesi inicial diminuiu e a investigação foi reduzida. Não houve prisões, confissões, nem responsabilização pela morte de Elizabeth Kemp em novembro de 1898, quase 2 anos após o crime. Sir Edward Bradford, comissário da Polícia Metropolitana, criticou publicamente a demora na notificação à Scotland Yard sobre a morte da Sra. Kemp. Ele destacou que quando o assassinato foi comunicado, horas valiosas já haviam sido perdidas e a chance de capturar o responsável nas estações ou estradas próximas já tinha passado. O Hospital St. Thomas defendeu-se, dizendo que um policial foi chamado quase de imediato, mas outros concordaram com Sir Edward Bradford. Depois disso, Sir Robert Anderson, chefe do Departamento de Investigação Criminal, usou o caso para destacar as falhas da polícia inglesa na França. Ele disse que a carruagem teria sido lacrada imediatamente e a cena preservada até a chegada dos investigadores. Mas ele destacou que, pela forma como o caso foi conduzido, muitas evidências possíveis foram rapidamente perturbadas. A pessoa que embarcou no trem naquela noite com destino a Waterloo e que assassinou a senhorita Elizabeth Kemp nunca foi identificada. E o assassinato continua sendo um dos crimes mais perturbadores da era vitoriana das ferrovias, um crime que foi cometido em público, mas ainda assim envolto em silêncio. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.